depois de praticamente 3 anos, voltamos a ter a primeira queda na taxa Selic, indo agora para 13,25%. Então hoje a gente vai entender se realmente é o fim da renda fixa aqui no Brasil, quais os impactos que a gente vai ter na nossa economia e principalmente quais investimentos você pode estar utilizando para aproveitar esse momento. O ano era 2020, mês de agosto, e a gente tinha uma taxa Selic de apenas 2% ao ano. E a gente simplesmente saiu de lá, de 2% ao ano, após 12 altas consecutivas, para o patamar de 13,75%. Um valor bem expressivo que, se a gente considerar pelo tempo que ela se manteve nesse patamar nos meses seguintes, foi bem relevante. E reunião após reunião, com uma taxa Selic nesse tamanho, muitas pessoas realmente se acostumaram a deixar os investimentos ali na renda fixa de forma confortável, o que pode não ser uma realidade ao longo dos próximos meses. Se você não sabe, a taxa Selic é uma ferramenta usada pelo Banco Central aqui no Brasil para conseguir controlar a inflação. Ou seja, se a gente tem uma inflação muito alta que começa a se descontrolar, é necessário que a taxa Selic também seja aumentada justamente para mantê-la sob controle. De fato, a gente ter uma taxa Selic muito alta não é nada bom para o país e muita gente chegou até a utilizar cunho político ali para criticar esse posicionamento do Banco Central, exigindo que ele simplesmente baixasse tudo do nada. Mas na verdade, pelo que a gente vê hoje, esse posicionamento do Banco Central ele realmente foi certeiro. Afinal, a gente vê aí ao longo do mundo inteiro vários países, inclusive países grandes como os Estados Unidos, que são uma potência mundial, tendo inflações bem altas com taxas de juros muito altas, enquanto aqui no Brasil a gente já tem até perspectiva aí de ver uma deflação no nosso país. Ou seja, por esse lado, o Banco Central realmente acertou em manter uma taxa Selic mais alta. Como eu disse, uma taxa Selic alta ela é muito ruim para o país, pois do mesmo jeito que ela vai lá e aumenta o rendimento dos seus investimentos, ela também aumenta o custo da dívida, o custo para você pegar um empréstimo, um financiamento, para conseguir pegar crédito. E crédito mais caro significa que vai ter menos crédito disponível no mercado, vai ter menos consumo, menos geração de emprego, uma economia que gera menos e lá no fim de tudo, um país que cresce menos. Se você tinha algum empréstimo relacionado com a taxa Selic ali ou com o CDI ou pelo menos cotou para fazer um, você deve ter percebido que ao longo desses últimos anos, com a taxa Selic mais alta, a taxa de juros realmente ficou bem alta. E a parte positiva é que com a queda da taxa Selic é possível que gradualmente esses empréstimos e financiamentos, seja para uma casa, para um carro ou para algum outro objetivo, comecem a se tornar um pouco mais baratos. Portanto, a gente ter essa perspectiva de uma queda na taxa Selic, por mais que não seja bom ali para os investidores da renda fixa, é maravilhosa para o país no geral, obviamente desde que isso seja feito com cautela, sempre respeitando aquele controle da inflação e não fazendo isso de forma artificial porque alguém quer fazer isso por causa de política. Mas Wagner, é bom ter esse corte na taxa Selic agora e a gente simplesmente não tem como saber. Afinal, isso pode se desdobrar em uma série de cenários. Por um lado, a gente pode ter que essa corte da taxa Selic ainda assim mantenha a inflação controlada, ela continue caindo e a gente pode ver novos cortes aí no futuro, reduzindo essa taxa Selic. Por outro lado, de forma incerta, pode acontecer da inflação não conseguir ser controlada e esse seria um cenário ruim, onde a gente poderia ter que cessar esses cortes, fazer uma manutenção ou até mesmo aumentar essa taxa Selic. Se a gente pegar essa taxa Selic equivalente em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, eles continuam aumentando, estando agora no maior patamar dos últimos 22 anos. Mas de fato, a gente tirando o lado da economia, entra a parte bem relevante para os investidores, que é realmente os investimentos de renda fixa. Wagner, o que acontece aqui? Essas altas consecutivas da taxa Selic que deixaram ela num patamar bem alto levaram muitas pessoas a migrarem da renda variável, de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, para dentro da renda fixa. Afinal, isso permitiu, pelo menos temporariamente aí, quebrar aquela utopia da gente encontrar no mesmo investimento uma boa rentabilidade, uma boa liquidez e um baixo risco. Ou seja, você pegava lá um investimento, um CDB com liquidez diária, um tesouro Selic, você já tinha uma rentabilidade muito boa, sem risco nenhum. Esses períodos são perigosos porque eles geram muito conformismo, afinal a pessoa acaba ficando acomodada ali no investimento onde ela não tem risco nenhum. Por que ela vai procurar, por exemplo, investir em ações e fundos imobiliários? Mas se tudo continuar como dentro do esperado, sim, a gente espera que existam novos cortes da taxa Selic ao longo dos próximos meses e ao longo dos próximos anos, o que vai fazer com que esses investimentos pós-fixados de renda fixa, ou seja, que vão variando ali pelo CDI, pela taxa Selic, continuem tendo suas rentabilidades reduzidas ao longo do tempo. O que aí definitivamente vai começar a fazer com que as pessoas comecem a migrar gradualmente da renda fixa, por exemplo, para a renda variável novamente. Hoje, analisando o Boletim Focus, a gente já tem uma expectativa de que a taxa Selic encerre 2023 na casa dos 12%,
caindo lá para o final de 2024 em 9,5%. É claro que não passam de previsões e isso obviamente pode ser revisado e até deve ser revisado conforme a situação mudar, e a gente pode sim ver essa expectativa caindo mais ou até menos conforme o que acontecer ali com a economia. Nisso a gente entra num outro ponto muito importante. Mas e os investimentos de renda variável? Muita gente acaba ignorando a renda variável quando o assunto é taxa Selic, afinal, as ações e fundos imobiliários supostamente não tem nada a ver com a taxa Selic. Mas na verdade tem uma relação bem grande, até maior do que você imagina. Normalmente quando a gente tem uma taxa Selic mais alta e ela está subindo, ocorre um movimento ali de manada praticamente, onde há uma migração das pessoas que investem na renda variável, acabam migrando ali para dentro da renda fixa. Elas vão lá, resgatam, vendem suas ações e fundos imobiliários e colocam todo esse dinheiro que podem ali dentro da renda fixa. Por acreditar que é uma opção muito melhor, elas acabam vendendo as ações e fundos imobiliários nesses momentos e acabam aplicando ali dentro desses investimentos de renda fixa. É exatamente por esse motivo, esse movimento de manada, que quando a taxa Selic tende a ser mais alta, os investimentos da renda variável na bolsa de valores tendem a cair também. Porém, ao mesmo tempo que eles caem, aquilo supostamente é ruim, acabam gerando excelentes oportunidades de investimento para os investidores. Ou seja, alguém que realmente é um bom investidor não faria isso e usaria aquela velha estratégia do jacaré que fica de boca aberta só esperando as pessoas venderem ali barato para ele conseguir pegar e aproveitar as oportunidades. O grande pulo do gato acontece que, da mesma forma que quando a taxa Selic está subindo, a bolsa tende a cair, da mesma forma, quando a taxa Selic começa a cair, a bolsa também tende a subir. Muitas vezes gerando ciclos de retornos como a gente teve no passado, bem impressionante. Ah, Wagner, mas então é moleza, é só eu pegar aqui o meu dinheiro, quando a taxa Selic vai começar a subir, eu saio da renda variável, eu já vou para a renda fixa e ganho dinheiro ali. E aí quando volta a cair de novo, é só eu voltar lá para a renda variável que eu ganho dinheiro. Na verdade não, isso não é nem um pouco fácil, e se essa é a sua estratégia, eu só lamento, é uma estratégia muito ruim. Você está sendo só mais uma sardinha seguindo aquele cardume, muitas vezes indo lá na boca de um tubarão. Ou seja, você está se preparando para seguir os outros para perder dinheiro. O que você tem que entender é que o que está acontecendo hoje ali, o que você vê no gráfico ali da Bolsa de Valores, por exemplo, aquilo muitas vezes já foi precificado no passado. Você não consegue antecipar muitas vezes o acontecimento das coisas. Se, por exemplo, a gente pegar hoje o gráfico do Ibovespa e a gente analisar, você vai perceber que ao longo dos últimos 12 meses a gente teve um aumento ali de 16%. Quando a gente pega o gráfico do IFIX, que é o de fundos imobiliários aqui no Brasil, a gente teve um aumento também no mesmo período de um ano de 15%. Ou seja, a taxa Selic nem tinha começado a cair e a Bolsa de Valores, ali, tanto fundos imobiliários quanto ações, já tinha começado a aumentar. Ou, em resumo, a Bolsa quase sempre consegue precificar antes de acontecer realmente. Se você realmente é a pessoa que sai da renda variável e vai para a renda fixa quando a Selic aumenta, muitas vezes você já vendeu aqueles investimentos já perdendo um pouco de dinheiro porque aquilo já vinha ali caindo um tempo antes. Se você faz o contrário e sai da renda fixa e vai para a renda variável quando está subindo, muitas vezes você já está pagando caro, como agora você já estaria pagando um pouco mais caro do que antes. Ou seja, tá só jogando dinheiro fora. Mas e quais seriam as melhores opções para eu conseguir melhorar a rentabilidade da minha carteira agora? Dentro da renda fixa não tem muita escapatória. A melhor opção para você é escolher opções de investimento pré-fixados, ou seja, aqueles investimentos onde você trava a sua taxa de juros independente da taxa Selic vir a cair ou subir. Assim, se a expectativa continuar acontecendo e a taxa Selic vir a cair ao longo dos próximos meses, você ainda assim mantém uma rentabilidade fixa até lá no vencimento, sem perder, por mais que essa taxa Selic caia lá para 2%, por exemplo. Vale citar aqui que, como eu disse, as coisas sempre são precificadas anteriormente. Se você pegasse um pré-fixado, há um tempo atrás, alguns meses atrás, você conseguia rentabilidades maravilhosas. Agora, no momento, ainda você consegue uma rentabilidade interessante, porém menor do que conseguia alguns meses atrás. Aqueles investimentos com liquidez diária ou qualquer CDB, LCI, LCA pós-fixada continuam sendo boas opções, mas vão acabar rendendo menos conforme a taxa Selic caindo. Outra opção seriam os próprios fundos imobiliários, que você vai conseguir criar sua renda passiva mensal e eles geralmente têm rentabilidades interessantes, mesmo em momentos onde a taxa Selic ali fica mais baixa. Só vale citar aqui que, de novo, eles já foram precificados, você já tem menos fundos imobiliários com descontos, ou seja, eles já aumentaram um pouco o valor, como a gente pode ver lá com o IFIX, que acabou aumentando ao longo do último ano. Vale muita atenção aqui com o tipo de fundo imobiliário que você pretende investir, afinal, dependendo do tipo dele, ele pode ser mais ou menos beneficiado com uma queda da taxa Selic. Os fundos de tijolo geralmente vão ser os que mais são beneficiados com essa queda da taxa Selic, enquanto os fundos de papel, a gente já pode esperar uma redução aí dos rendimentos deles.
Se observar hoje, os fundos de papel estão com rentabilidade, com rendimentos mensais muito maiores do que a maioria dos fundos imobiliários, porém a gente não pode considerar só isso para investir a partir daqui. Afinal, como esses fundos de papel investem em investimentos de renda fixa, com uma queda da taxa Selic, é possível sim que o rendimento desses fundos imobiliários reduza e se aproxime mais com os fundos de tijolo. E o terceiro tipo de investimento que você deveria pensar em adicionar aí na sua carteira, se você não tem ou se você vendeu ali quando a taxa Selic começou a subir, são as ações. A gente já tem sim uma precificação acontecendo em ações, a bolsa já está subindo. E se você quer aproveitar esse possível aumento da bolsa aí no futuro, essa é uma oportunidade para você. Só que, por favor, não investe em ações ou até mesmo em fundos imobiliários só pensando nesse aumento. Você tem que pensar que investir nessas ações, por exemplo, simplesmente para comprar boas ações, para manter no longo prazo e muitas vezes focando em boas empresas, boas pagadoras de dividendos, você consegue ter vantagens ainda comprando bons negócios. No auge da taxa Selic tinha muitas empresas bastante descontadas e eu cheguei a comprar ações de empresas com 70% de desconto. Ou seja, empresas que vão ter uma margem de segurança maior para mim e uma rentabilidade, uma possibilidade de retorno muito maior, algumas delas que já estão entregando retornos bem grandes no curto prazo. A margem hoje já está menor aí para você investir, mas ainda assim são ótimas opções. E a lição de tudo isso é que se você realmente quer ter resultados e não ficar perdendo dinheiro a cada mudança de taxa que está subindo ou que está caindo, é que você crie uma carteira diversificada. E não importa aqui se você é conservador ou você é uma pessoa muito arrojada, que vai mudar lá na prática é a proporção que você vai ter em cada investimento. Dá para ter liquidez diária, dá para ter pós-fixado, dá para ter pré-fixado, dá para ter ações, dá para ter fundos imobiliários em qualquer tipo de risco que você se encaixe. Sempre pensa na sua carteira como um todo e não como algo individual que vai acontecer ao longo dos próximos 6 meses, senão você vai estar sempre sendo esse sardinha que está perdendo dinheiro tanto quanto a taxa Selic está subindo, tanto quanto a taxa Selic está caindo. Se você quer aprender a investir seu dinheiro de forma equilibrada, criar um portfólio bem diversificado para você, ganhar dinheiro tanto na renda fixa quanto com investimentos aí de renda passiva, que seriam ações de dividendos e fundos imobiliários, te convido a acessar o link aqui da descrição, onde eu apresento aí para vocês o meu curso, que é o Método ICW. Lá você vai aprender tanto a investir em renda fixa quanto em ações e fundos imobiliários, inclusive com planilhas práticas para você calcular o desconto para investir. Espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado e você tenha pegado a ideia do porquê você sempre deve investir no longo prazo e não ficar mudando toda a sua carteira de investimentos só porque a taxa Selic está caindo ou está subindo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e valeu!